Deus, seus bens, seus filhos, seus amigos, o que você vai fazer? Olá, bom dia, Shalom Adonai, maravilhoso sábado para você, para toda a tua família. Estamos aqui mais uma vez para novamente falar das coisas de Deus. Vamos falar da palavra, vamos nos orientar junto com a palavra, vamos aprender com a palavra. Aqui, Pastor Edson, e estamos aqui novamente para podermos aprender junto. Estou aqui no templo da igreja, tá? Ministério Missionário Verdade e Santificação. E essa manhã de sábado aqui estamos juntos novamente para tratar a respeito de um assunto que a palavra trata também em Provérbios 6, capítulo de número 16, capítulo de número 6, no versículo de número 16 ao 19. Eu quero pedir aos irmãos, taca o dedo no like aí, se inscreve no canal, ajuda nós aí a fortalecer e a levarmos a divulgar a palavra poderosa do nosso Deus. Provérbios 6, capítulo de número 16 ao 19, o que nos diz essa palavra? Vamos lá, a palavra em nome de Jesus. Esta palavra vem nos dizer: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, línguas mentirosas, ou língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentira e o que semeia contenda entre os irmãos. Meus amados, vamos lá. Sabemos que aborrecer é o mesmo que sentir horror a alguma coisa. É o mesmo que abominar. E abominar é o mesmo que detestar. Quando a Bíblia diz que Deus aborrece e abomina alguma coisa, nós devemos prestar bastante atenção para evitar tais coisas em nossa vida. E aqui neste breve estudo, nós iremos examinar estas 7 coisas que contradizem o santo caráter de Deus. O primeiro, a qual a palavra descreve, é olhos altivos. E o que são olhos altivos? Olhos altivos são olhos elevados, altos, arrogantes, orgulhosos, presunçosos. Deus, ele sempre condena a arrogância dos homens, pois ela contraria a sabedoria divina. Provérbios capítulo de número 8, versículo de número 12 e 13, a palavra, ela nos diz: eu, a sabedoria, habito com a prudência, e disponho de conhecimentos e de conselhos. E também, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância e o mau caminho, e a boca perversa eu aborreço. Isaías 2, do versículo de número 2 ao 5, profetiza sobre o estabelecimento da montanha da casa do Senhor, uma profecia claramente messiânica. No mesmo capítulo, ele mostra que Cristo viria contra a soberba e a arrogância dos homens. Isso em Isaías capítulo de número 2, no versículo de número 12 ao 17. Um dos alvos na vida cristã, meus amados, é vencer a altivez. Paulo, ele escreve em 2 Coríntios 10, do versículo de número 4 ao 6, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando-nos sofismas a toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levantando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando pronto para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão.
Então, este é o primeiro conceito que Deus aborrece, que Deus ele odeia, que Deus ele não gosta. Segundo, língua mentirosa. Veja bem, nesta lista de 7 coisas que Deus aborrece, 3 são pecados da língua. Deus, ele sem sombra de dúvida odeia a mentira. E o mentiroso, como diz em Salmos 12, versículo de número 16, Salmos 7, versículo de número 12 ao 16, o mentiroso ele será castigado por Deus. E muitas pessoas, principalmente nos dias de hoje, confiam na mentira, se achando capaz de enganar o mundo e até o próprio Deus. Na sua arrogância, elas não confiam no Senhor, como está descrito em Salmos 40, versículo de número 4. O servo de Deus abandona a mentira e busca a lei do Senhor. E isso nós podemos encontrar em Salmos 119, versículo de número 163. Amados, eu estou citando versículos que é para depois vocês confrontarem o que eu estou dizendo na palavra. É para que vocês aprendam junto com a palavra. Então não esqueçam, estão ouvindo esse estudo, tenha a tua Bíblia em mão. Amém? Da mesma maneira, Deus aborrece a mentira. Da mesma forma que Deus aborrece a mentira, a pessoa justa também a aborrece. E isso nós podemos ver em Provérbios capítulo de número 13, versículo de número 5. Então, se tu está seguindo o caminho e os preceitos de Cristo, comece a aborrecer a mentira. Não compactue com mentira. Isso daí Deus aborrece. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Deus sempre detesta a violência dos homens. Em Gênesis capítulo de número 6, do versículo de número 13, a violência é citada como um motivo para a destruição dos homens no dilúvio. Em Provérbios 24, versículo de número 1 e 2, aprendemos que o servo de Deus deve procurar ficar longe da violência ou dos violentos. Esta palavra, ela diz: não tenhais inveja dos homens malignos, nem querais estar com eles, porque o seu coração maquina violência, e os seus lábios falam para o mal. Pouco antes do Senhor usar a Babilônia para destruir a cidade de Jerusalém, Deus explicou seus motivos para esse castigo. Ele citou entre os erros do povo uma terra cheia de violência. E isso podemos encontrar em Ezequiel, capítulo de número 8, no versículo de número 17. Na nossa sociedade, a violência descontrolada, infelizmente, é lamentável. Inclusive, por esses dias tivemos tido exemplos de feminicídio dentro da nossa cidade, o que é lamentável. Enquanto políticos prometem seguranças nas ruas, a verdadeira solução será outra. E qual seria a solução, pastor? Pais precisam ensinar os seus filhos, e cristãos precisam ensinar uns aos outros sobre a necessidade de agir pacificamente num mundo repleto de crueldade. Quando Deus falou de derramar sangue inocente, ele ajuntou a violência e a injustiça. Deus é perfeitamente justo, meus irmãos. E quando a injustiça é uma rejeição, e a injustiça, aliás, ela é uma rejeição do caráter de Deus. Isso nós podemos ver em Deuteronômio 32, versículo de número 4. A pessoa que condena o justo ou justifica o ímpio mostra a injustiça e é abominável para o Senhor. Provérbios de número 17, versículo de número 15, e Provérbios de número 18, versículo de número 5, também trata do mesmo assunto. Para evitar injustiça, devemos lembrar
do Conselhos do Sábio, em Provérbios 18, no versículo de número 17. O que começa o pleito parece justo, até que vem o outro e o examina. O homem justo procura servir ambas as partes antes de julgar. Ouvir ambas as partes antes de julgar. Jesus diz: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Isso encontramos em João, capítulo de número 7, versículo de número 24. O quarto, coração que trama projetos iníquos. Os ímpios tramam contra os justos. E há tanta injustiça no mundo que as pessoas boas ficam desesperadas. Sempre, hoje nós estamos vivendo diante de uma sociedade desesperada por conta da impiedade. Mas este quadro será revertido. Salmo, capítulo de número 37, versículo de número 12 ao 17 diz: trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. Ri-se a dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e despedem o arco para abater o pobre e necessitado, para matar os que trilham o caminho reto. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração, e os seus arcos serão despedaçados. Mas vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas o justo, ou os justos, o Senhor os sustém. Para entender melhor a atitude de Deus sobre o coração que trama projetos iníquos, leia Salmo 50, no versículo de número 16 ao 23. Esse trecho ele mostra que até pessoas que dizem ser servos de Deus e até as que ensinam a palavra de Deus podem ser culpados desses pecados. Não adianta pregar a palavra de Deus e usar a mesma boca para difamar os irmãos. Não deve condenar os ladrões, ou não devemos condenar os ladrões e adúlteros com a boca enquanto se pratica o mesmo pecado. Então, para condenarmos este pecado, nós devemos não praticar. A quinta, pés que se apressam a correr para o mal. Deus, meus irmãos, Ele criou o homem para servir a Ele. Devemos dedicar o nosso corpo como sacrifício vivo para fazer a vontade do nosso Deus, Criador e Redentor. E isso nos fala a respeito em Romanos, capítulo de número 12, no versículo de número 1 ao 2. Nesta lista de coisas que aborrecem a Deus, os primeiros 5 itens descrevem parte do corpo: olhos, língua, mãos, coração e pés. O pecado ele é como um imã que atrai o ímpio. Quando a pessoa cede à tentação e corre para o pecado, ela é rejeitada por Deus. Isso nós encontramos em Salmos 34, no versículo de número 16. Salomão, ele nos adverte sobre o perigo de entrar pelo caminho dos malfeitores. Ele diz em Provérbio 1, 15 e 16: filho meu, não te ponhas no caminho com eles, guarda as suas veredas os pés, guarda das suas veredas os pés, porque os seus caminhos correm para o mal e se apressam a derramar sangue. O verdadeiro discípulo, ele tem que aborrecer o mal e ser amigo do bem, como descreve Provérbio, capítulo de número 8, versículo de número 13, e a carta de Paulo a Tito, no capítulo de número 1, do versículo de número 8. Esses conceitos exigem um novo modo de pensar. Deus não pede
meramente que não pratiquemos o mal, mas que os aborreçamos. Ele não quer apenas que façamos o bem, mas que consideremos o nosso melhor amigo. E isso é um grande desafio para nós. O próximo, testemunhas falsas que proferem mentiras. Perceba que 2 vezes nessa lista de 7 itens, Deus inclui a mentira. Não podemos exagerar a gravidade desse pecado. Deus é verdade, e a mentira não provém dele. Isso está em João 8, capítulo de número 44. Mentiras não são brincadeiras, meus irmãos. Temos que aprender a falar a verdade sempre e exclusivamente. E isso está em Efésios, capítulo de número 4, no versículo de número 25. E o último, e tão importante, e é o pecado da atualidade. É a moda hoje, infelizmente, entre os cristãos. O que semeia contenda entre irmãos. Mais uma vez encontramos nesta lista um pecado que envolve principalmente o uso errado da língua. Contendas são obras de maldizentes. Provérbios 26, versículo de número 20 diz: sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa o fogo. Há, infelizmente, meus amados, pessoas neste mundo que se ocupam falando mal uns dos outros e passam a sua vida semeando contenda. E Deus detesta tal comportamento. Em Romanos 1, versículo de número 29, ele inclui entre os piores pecados a contenda. A soberba é uma fonte das contendas que dividem os irmãos. Provérbios, capítulo de número 13, versículo de número 10 diz: da soberba resulta a contenda, mas com os que se aconselham, se acha a sabedoria. Provérbio 17, versículo de número 19, afirma o mesmo fato: o que ama a contenda ama o pecado, e o que faz alta a sua porta facilita a própria queda. Contenda, meus amados, são fáceis de começar e muito difícil de terminar. Veja bem, como um pequeno buraco numa parede facilmente sai do controle da pessoa que o fez, uma pequena contenda cresce de tal maneira que ninguém consegue freá-la. Provérbios 17, versículo de número 14 diz: como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixa. A melhor maneira de resolver uma briga sempre é não começá-la. Quando nós chegamos à conclusão, eu vejo que no meu decorrer de 12 anos de casamento, eu tenho aprendido uma coisa muito importante. Quando amamos uma pessoa, procuramos evitar as coisas que ela não gosta. Quando Deus diz que detesta estas 7 coisas, está dizendo que as pessoas que o amam farão de tudo para tirar esses pecados da sua própria vida. Que Deus nos ajude a viver livre destas coisas que Ele abomina. Que aprendamos a abominar aquilo que Deus abomina. Amém? Fica com esta palavra aí, fica com este estudo nesta manhã. Que Deus abençoe grandiosamente o teu dia, a tua família. Eu, como ministro do Evangelho de Deus, libero palavras proféticas de bens, paz e prosperidade sobre a tua vida. Vamos orar em nome de Jesus? Deus, em nome de Jesus Cristo eu apresento estas vidas. Eu peço a Ti, Senhor, que neste sábado o Senhor venha abençoar cada um, guardar, livrar de todo o mal, Senhor. Pai, venha prosperar na vida de cada um deles. Repreenda, eu te peço, Senhor, todo espírito de pobreza. Repreenda todo espírito de enfermidade, Senhor. Dê a eles longanimidade de dias, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o teu dia, meu querido, minha querida. Fica na paz de Jesus. Shalom, Adonai.